Olá, está no ar o programa Dia a Dia, através da TV Ops no canal 10 e para você que ainda não é assinante, pelo YouTube e pela fanpage do Facebook também. E hoje nós vamos falar sobre artrose, com o Dr. Daniel Dias, que é médico especialista em traumato-ortopedia. Dr. Daniel, muito obrigado aqui sua presença. Eu que agradeço pela presença, queria agradecer ao Nielsen, todos da TV Ops pelo convite. Legal. Para iniciar, o que é artrose, de fato? Como é que a gente pode definir? Então, a gente define artrose. A artrose é um desgaste da cartilagem que recobre a articulação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Temos o osso do fêmur, que ele termina no joelho. Essa junta, ela é protegida por uma cartilagem que ela serve para melhorar o movimento, para a gente ter o bom movimento do joelho, para ter um bom movimento de todas as juntas. A artrose quer dizer que essa cartilagem ela vai se desgastando, ela vai perdendo a capacidade dela de lubrificação e de movimentação. E isso gera processo inflamatório, gera dor, em alguns casos gera inchaço, gera dificuldade da movimentação e isso basicamente é a artrose. E qual a diferença, acho que muitas pessoas perguntam, entre artrose e artrite? A artrose, ela é um processo degenerativo que é natural, que acontece com a idade. A artrite já não tem relação com a idade especificamente, ela é um processo inflamatório causado pelo nosso próprio corpo. O nosso sistema imunológico que faz as nossas defesas, ele, por um erro normalmente relacionado à parte genética, ele ataca essa cartilagem, ataca a articulação e gera inflamação que gera dor e deformidades e outras coisas desse tipo. Muito interessante. E quais são as causas mais comuns da artrose? Então, a artrose, a gente divide em duas situações as causas delas. Uma causa que a gente chama de primária, ela é causada pelo próprio desgaste, pela degeneração, que é causada pela idade. Outras causas, as causas secundárias, normalmente elas são causadas por traumas, por fraturas próximas às regiões das articulações, muitas vezes são causadas por desvios das articulações, por exemplo, aquela pessoa que tem o joelho mais aberto, mais fechado, essas são as causas secundárias desse processo degenerativo. Ou seja, as alterações posturais, né? No caso do joelho, valgo ou varo também pode... As alterações também da coluna, escoliose e outras deformidades da coluna também aceleram esse processo, gerando a artrose. Falando nisso, já em coluna, quais são as regiões que podem provocar artrose? A artrose ela pode ser causada em todas as articulações do nosso corpo. Ombro, cotovelo, punho, mão, pé, joelho, quadril, mas tem, pelas conformações das próprias articulações, por exemplo, o joelho é muito acometido, principalmente nas mulheres mais idosas. A coluna acontece muito, a gente sabe muito de bico de papagaio, que todo mundo sabe que em algum momento acaba tendo um bico de papagaio, que é um sinal clínico, radiológico que a gente identifica desse processo da artrose. Então, assim, normalmente em mulheres acontece as artroses nos joelhos, nos homens acontece muita artrose na região do quadril e a artrose da coluna ela não difere muito entre o sexo masculino e feminino. Ou seja, a artrose não tem gênero, né, também, não, e nem idade específica. E nem idade específica. Normalmente ela acontece a partir dos 60. Normalmente existem alguns estudos que mostram que entre 75 e 80 anos, 80% da população vai ter algum sinal radiológico. Nem todo mundo vai ter sintoma, vai estar sentindo dor. Mas se fizer a radiografia do corpo, vai sempre identificar esses sinais, esses pequenos bicos de papagaio, diminuição do espaço da articulação. Isso é natural do envelhecimento do nosso corpo. Entendi. Já falando de sintoma, quais são os sintomas mais comuns? O principal sintoma é dor. A dor, ela pode ser acometida durante todo o dia, normalmente ela é mais relacionada ao esforço e gera limitações da movimentação, em alguns casos mais complexos, em casos mais intensos de dor, gera um quadro de edema, inchaço da articulação e dificuldade da movimentação dessa articulação, joelho, tornozelo,
punho, mão, aonde seja acometida. Como é possível diagnosticar? O diagnóstico, a gente faz o exame clínico, que é a avaliação do médico, a visualização do exame físico do paciente, a identificação das estruturas, como elas estão, e raio-x. Em alguns outros casos, pode-se fazer uma tomografia, pode fazer uma ressonância, mas o raio-x simples, ele já identifica bem essa artrose. Bom, e agora nós sabemos sobre os sintomas, o quadro clínico e no próximo bloco nós vamos falar sobre o tratamento. Fiquem ligados! Olá, já estamos de volta. Nós estamos falando sobre artrose e no bloco anterior nós observamos que ela pode acontecer na articulação da coluna, do joelho, do quadril e também os sinais que geralmente elas apresentam. E agora nós vamos falar sobre o tratamento. Doutor Daniel, existe uma cura para a artrose? Então, a artrose, ela por ter essa característica de ser uma doença degenerativa, que tem a relação com a idade, ela não tem cura. Mas não ter cura não quer dizer que seja uma doença grave, nem quer dizer que seja uma doença que não tem tratamento. O tratamento existe. Muitas vezes esse fato de não ter cura, as pessoas se preocupam, mas ela é uma doença benigna. O problema dela é a dor, limitação física que é causada, mas a pessoa não vai morrer por causa da artrose, vai morrer com ela, mas não morre dela. Então assim, ela não tem cura, mas tem o tratamento e a pessoa consegue continuar a vida dela, prolongando a vida dela tranquilamente. Ou seja, não quer dizer que é o fim do mundo, eu tenho uma artrose, nunca mais eu vou fazer isso. É natural. Eu costumo brincar com as pessoas, é como ter as rugas, como ter os cabelos brancos, em algum momento vai acontecer. É cuidar, a questão é cuidar. É inevitável, né? Em relação ao tratamento, hoje o que é que a gente tem disponível? Então, o tratamento, inicialmente, a gente utiliza os medicamentos, um analgésico, um anti-inflamatório, inicialmente no quadro mais agudo, para tirar o processo inflamatório maior, para tirar aquela dor mais intensa. E aí a gente utiliza os métodos de fisioterapia, os vários métodos de fisioterapia. Pode ser utilizados em casos mais complexos, a acupuntura também ajuda bastante. Existem, após esse tratamento inicial, medicamentos específicos como o colágeno, como os condroprotetores, a glicosamina, a condroitina, que são medicamentos de uso mais prolongado, que ajudam a conter o avanço da doença. Existem também medicamentos fitoterápicos anti-inflamatórios naturais que a pessoa pode estar utilizando por um tempo mais prolongado, mas tudo isso deve ser avaliado pelo médico ortopedista para ele avaliar cada caso para ver qual é o melhor tratamento naquele momento. Existem os momentos iniciais de dor mais intensa, os momentos posteriores que você já conseguiu tirar da primeira crise, daquela dor mais intensa, e aí a gente tem outras opções. Além dessa questão dos medicamentos, da fisioterapia, a partir do momento que a pessoa teve a evolução, teve a melhora do quadro, ela deve evoluir para um processo de exercício físico, de fazer fortalecimento das articulações, o movimento das articulações, porque as nossas articulações, elas sobrevivem, elas têm a melhor circulação sanguínea, chegam os nutrientes conforme você movimenta. Então, muitas vezes, a pessoa mais idosa, principalmente quando já começa a ter essas dores, ela fica mais em casa, mais parada, mais repousando, e nos momentos após a crise de dor, que a dor já melhorou, isso é pior, isso vai gerando prejuízo, vai gerando mais limitação ainda da movimentação. Então o que a pessoa precisa fazer é se exercitar. Em cada caso é um caso. Os casos que tem uma artrose no pé, no joelho, no tornozelo, é óbvio que se a pessoa for praticar alguns exercícios com muito impacto, como corrida, por exemplo, vai doer, vai gerar muita trauma na articulação e pode gerar dor. Mas aí por isso que tem que ser bem avaliado pelo ortopedista para ter a indicação correta de cada caso. Tem gente, por exemplo, que a artrose é na mão, então não tem limitação nenhuma para praticar uma corrida. Então
A avaliação ela é individual, depende de cada caso. Cada indivíduo é único, resumindo, né? Sempre, Então, todo tratamento médico, isso a gente tem que sempre lembrar, cada indivíduo é único, então não adianta o vizinho usa um medicamento, faz um exercício, faz um tratamento, cada um é cada um, porque as lesões são diferentes, a sensação de dor é diferente, a limitação em cada caso é diferente, então cada caso é um caso. e também tem esse risco da automedicação, né? Exatamente, as Você pessoas falou. têm esse hábito de tomar o remédio que a sogra está tomando, que o vizinho está tomando, e isso não é bom. Pode fazer mal para você e não faz mal para ele. Também. Além dos efeitos colaterais. Efeitos que acabam... colaterais, os medicamentos anti-inflamatórios, que são os principais que são utilizados, eles têm muitos efeitos colaterais, principalmente quando você usa eles por tempo muito prolongado. Então tem que ter o seu cuidado. Relacionado ao clima frio, também quem sofre com artrose, isso pode aumentar o desconforto? Nos momentos de mudança de tempo, do clima mais frio, existe essa questão do aumento do quadro de dor. A dor, por causa da alteração climática, gera algumas alterações na parte de pressão atmosférica e isso gera mais processo inflamatório nas articulações que estão com sofrimento. Então isso é uma realidade. Mas normalmente quem já tem o hábito de praticar atividade física, de fazer o fortalecimento da musculatura, sente muito menos. Em relação à prevenção, então quer dizer que os exercícios também podem contribuir? O exercício depende, cada caso é um caso, mas os exercícios, por exemplo, quem desde jovem é muito ativo, pratica uma atividade mais intensa, ela faz um atleta, esse tipo de praticante de atividade física, ele tem uma tendência de sofrer mais. A gente vê ex-atletas, ex-jogadores de futebol, costumam sofrer muito, principalmente dos joelhos, mas das articulações dos membros inferiores pelo uso excessivo. Mas uma atividade física saudável, em quantidade boa, é um excelente protetor para as articulações, além de também evitar o sobrepeso. Qualquer peso que você está acima, você gera uma sobrecarga na região das articulações, óbvio, dos membros inferiores, que isso gera um desgaste maior. Então, você juntar a atividade física com não ter sobrepeso, obesidade, é um fator de proteção muito importante para as articulações. Não quer dizer que não vai ter problema, pode ter problema, mas é uma das principais coisas que a gente faz para proteção, para evitar. E qual dica você poderia deixar para as pessoas que estão em casa e sofrem com artrose? Quem já está sofrendo com artrose, o ideal é procurar um médico especialista, um ortopedista ou um reumatologista para uma avaliação melhor, para fazer os exames, identificar qual nível de artrose, para ver qual é o melhor tratamento. Existem casos mais graves, por exemplo, de joelho, de tornozelo, de quadril, que existe a cirurgia para poder a substituição da articulação, são casos específicos e mais graves, mas isso é uma coisa que tem que ser avaliada pelo especialista para ver se tem necessidade, mas a grande maioria dos casos a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida e fazer com que a artrose não evolua, não chegue a um quadro tão sério. Ou seja, estabilizar aquele quadro inicial, para não evoluir para um quadro mais grave. E de repente necessitar fazer a cirurgia, né? Para tentar evitar a cirurgia. Em relação às compressas, as pessoas podem utilizar em casa, são indicadas, contraindicadas, o gelo, o calor, qual é? Nesse primeiro momento, nesse momento da dor mais intensa, as compressas são indicadas. Normalmente no quadro da artrose, quando você faz o gelo, o frio, igual a mudança de tempo, dá uma piorada na dor, mas ele é um anti-inflamatório muito bom. Tem algumas pessoas que sentem muito bem, mas a grande maioria dos casos a compressa morna, ela faz dá um conforto maior, ela libera mais articulação, ela tira mais a inflamação e dá um efeito melhor. Então tem essa possibilidade de utilizar.
Daniel, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e poder compartilhar com as pessoas de casa que sofrem com artrose, aquelas dores nas articulações. Como você observou, esse tempo frio é bem comum chegar no consultório, as pessoas se queixando. E tenho certeza que vai ajudar bastante essas pessoas que estão nos assistindo. E é isso aí, você que está nos assistindo pelo Facebook, não esquece de curtir e compartilhar esse link para levar mais informação para mais pessoas. E além disso, se quiser assistir outros programas, onde a gente fala de outros temas relacionados à saúde, dá uma olhada aí na nossa fanpage da TV UPS e também não esquece de curtir e compartilhar os outros programas. E por hoje é só. Até logo!